A paz do Senhor, amados, a paz do Senhor, amadas. Hoje já é o dia 32. Muito rápido, né? Vale a pena nos esforçarmos, não vale? Porque nós entramos em vitória, em nome de Jesus. Eu quero agora orar por você, para a gente começar. Hoje o Senhor me trouxe a orar por você nesse início. Nós sempre oramos antes de começar a gravar os áudios. Sempre oramos antes de começar a elaborar. Antes de tudo, a gente ora. E nos áudios em si, eu costumo orar no final. Hoje eu quero orar no início. Eu vou orar no final também, mas eu quero orar no início. Amém? Então, feche seus olhos onde você estiver. Receba essa oração para a honra e glória do Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero cobrir agora o teu filho, a tua filha, essa família que está participando, Senhor, deste propósito. Essa pessoa que está agora, Senhor, ouvindo esse áudio, ouvindo a minha voz. Que através da minha voz, Senhor, o Senhor possa falar com ela. Que através da minha voz o Senhor possa dar-lhe revelações da tua palavra. Senhor, que tudo que o Senhor falar hoje, Senhor, na leitura, na ministração, nos exercícios, sejam, Senhor, para glorificar e para honrar o nome do Senhor. Que as pessoas não me vejam, mas que as pessoas vejam o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que elas recebam a revelação de quem o Senhor é, de o que o Senhor faz, como o Senhor faz e o que ela é diante de ti. Cada uma delas, Pai, em nome de Jesus. Pai, cerca-os com os teus anjos. Cobre cada casa, cada família com o sangue do Senhor Jesus Cristo. E as protege, Senhor, no esconderijo do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém? E amém. Vamos lá. Dia 32, usando o que Deus deu a você. Então, desde que estejamos ligados às outras partes constituídas de maneira genial e funcionando maravilhosamente no corpo de Cristo, sejamos o que fomos feitos para ser. Romanos 12, 5. O que você é constitui o presente de Deus para você. O que você faz com você mesmo é o seu presente para Deus. Provérbio dinamarquês. Deus merece o melhor de você. Ele o formou para com um propósito e espera que você faça o máximo com o que recebeu. O Senhor não quer que você se preocupe com ou ambicione talentos que não possui. Em vez disso, quer que você se concentre em utilizar os talentos que ele já lhe concedeu. Tentar servir a Deus de modo conflitante com sua forma é como ser um peixe fora d'água. É frustrante e os resultados são limitados. Também é desperdício de tempo, talento e energia. O melhor uso para a sua vida é servir a Deus de acordo com sua formação. Para isso, você deve descobrir sua forma, aprender a aceitá-la e a apreciá-la, para depois desenvolvê-la ao seu potencial máximo. Descubra sua forma. A Bíblia diz: não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. Efésios 5:17. Não deixe que se passe outro dia. Comece hoje a averiguar e a esclarecer quem Deus quer que você seja e o que Ele quer que você faça. Comece avaliando seus dons e habilidades. Analise de forma demorada e honesta em que você é bom e em que não é. Paulo aconselha: procurem fazer um juízo correto de suas capacidades. Romanos 12, 3. Faça uma lista. Solicite a outras pessoas uma opinião sincera. Diga-lhes que está tentando descobrir a verdade, não buscando elogios. Dons espirituais e habilidades naturais são sempre confirmados por outros. Se você pensa ter talento para ensinar ou cantar e ninguém mais concorda, adivinhe. Se você quiser saber se tem o dom da liderança, basta olhar por cima do ombro. Se ninguém o estiver seguindo, você não é líder. Faça a pergunta como: em que situações pude ver frutos em minha vida que foram confirmados por outras pessoas?
Em que situações fui bem-sucedido? Uma avaliação dos dons espirituais e uma lista das habilidades podem ajudar, mas sua função é limitada. Em primeiro lugar, elas são padronizadas. Logo, não levam em conta seu caráter exclusivo. Em segundo lugar, não existem definições de dons espirituais na Bíblia. Ou seja, lá na Bíblia não fica explicando o que é o dom, fala o nome do dom. Logo, qualquer definição será arbitrária e quase sempre representará uma tendência denominacional. Outro problema é que, quanto mais maduro você se torna, maiores são as probabilidades de se manifestarem características de vários dons. Você pode estar servindo, ensinando ou se dedicando a algum ministério em virtude de sua maturidade, mas não por causa de um dom espiritual. A melhor maneira de descobrir seus dons e capacidades é experimentar diferentes áreas de trabalho. Eu poderia ter feito uma centena de testes para dons e habilidades quando era jovem, mas jamais descobriria que tinha o dom do ensino, porque era algo que eu nunca havia feito. Somente depois de aceitar alguns convites para palestras foi que vi os resultados e a confirmação das pessoas. E então percebi, Deus me capacitou para isso. Muitos livros apresentam esse processo de descobrimento de trás para frente. Eles dizem: descubra seu dom espiritual e então saberá a que ministério se dedicar. Isso, na verdade, funciona de forma exatamente oposta. Comece a servir experimentando diferentes ministérios e então descobrirá seus dons. Enquanto não estiver efetivamente envolvido em servir, não descobrirá sua aptidão. Você possui dezenas de habilidades escondidas e dons que desconhece, porque nunca os pôs à prova. Por isso, incentivo-o a tentar coisas que nunca fez anteriormente. A despeito de sua idade, devo exortá-lo a nunca deixar de experimentar. Conheci muitas pessoas que descobriram talentos escondidos depois dos 70 ou dos 80 anos de idade. Conheço uma mulher na casa dos 90 anos que corre e vence corridas de 10 mil metros. E ela não percebeu que gostava de correr até completar 78 anos. Não tente entender seus dons até que se apresente para servir voluntariamente em algum lugar. Apenas comece a servir. Você descobre seus dons ao se envolver no ministério. Tente ensinar, liderar, organizar, tocar um instrumento ou trabalhar com adolescentes. Você não conhecerá suas aptidões enquanto não tentar. Quando não der certo, chame isso de experiência, não de fracasso. Em algum momento irá descobrir o que é capaz de fazer. Leve em consideração seu coração e sua personalidade. Paulo aconselha: cada um examine com cuidado a si mesmo e a maneira segundo a qual está cumprindo a missão que recebeu, e dedique atenção total a ela. Gálatas 6:4. Mais uma vez é proveitoso ouvir comentários de quem o conhece melhor. Faça perguntas a você mesmo. O que realmente gosto de fazer? Em que momento me sinto mais vivo? Que tipo de trabalho estou fazendo quando perco a noção de tempo? Gosto de rotina ou de variedade? Prefiro trabalhar em equipe ou sozinho? Sou introvertido ou extrovertido? Sou racional ou emocional? De que gosto mais? De competir ou de cooperar? Examine suas experiências e extraia lições já aprendidas. Analise sua vida e pense em como ela o formou. Moisés disse aos israelitas: pensem hoje na grandeza de Deus e naquilo que aprenderam a respeito do seu poder e da sua força. Deuteronômio 11:2. Experiências esquecidas são inúteis. Eis uma boa razão para manter um diário espiritual. Paulo ficou preocupado com a possibilidade de os cristãos da Galácia terem esquecido o sofrimento pelo qual haviam passado. Ele disse: todas as suas experiências foram desperdiçadas? Espero que não. Gálatas 3:4.
É raro percebermos o bom propósito de Deus na dor, no fracasso ou na vergonha enquanto vivemos a experiência. Quando lavou os pés de Pedro, Jesus disse: Você não compreende agora o que estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. João 13:7. Somente em retrospecto compreendemos como Deus planejou um problema para o bem. Extrair lições das experiências leva tempo. Sugiro que você reserve um final de semana para um retiro de análise da vida, em que se dedicará unicamente a descobrir como Deus trabalhou em vários momentos decisivos de sua vida e como ele deseja usar essas lições para ajudar os outros. Existem recursos que podem auxiliá-lo a fazer isso. Aceite e desfrute a sua forma. Deus sabe o que é melhor para você. Por isso, aceite com gratidão a forma que ele lhe deu. A Bíblia diz: Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Acaso pode a obra dizer ao artífice: Por que me fizeste assim? O oleiro não pode formar da sua massa, seja um tecido para uso pobre, seja outro para uso vil? Romanos 9, 20 e 21. Sua forma foi determinada soberanamente por Deus, para o propósito dele. Então você não deve se ressentir ou rejeitá-la. Em vez de tentar tomar outra forma para ser como outra pessoa, você deve celebrar a forma que Deus confiou somente a você. Cristo concedeu aptidões especiais a cada um de nós. Qualquer coisa que ele deseja que recebamos de seu rico depósito de dons. Efésios 4, 7. Parte da aceitação de sua forma está no reconhecimento de suas limitações. Ninguém é bom em tudo que faz e ninguém é chamado para ser tudo. Todos temos papéis definidos. Paulo compreendeu que seu chamado não era para realizar todas as coisas ou agradar a todos, mas para se concentrar no ministério específico para o qual Deus o havia formado. Veja Gálatas 2, 7 e 8. Ele disse: Nosso alvo é ficar dentro dos limites do que Deus planejou para nós. 2 Coríntios 10, 13. A palavra limite faz referência ao fato de Deus haver destinado cada um de nós para um campo ou esfera de serviço. Sua forma determina sua especialidade. Quando tentamos entender nosso ministério acima da capacidade de Deus, que ele nos deu, experimentamos o estresse. Assim como em uma corrida, cada competidor recebe uma raia, corramos com perseverança a carreira especial que Deus pôs diante de nós. Hebreus 12, 1. Não sinta inveja do corredor da raia ao lado, simplesmente se concentre em terminar a sua corrida. Deus quer que você tenha prazer na forma que ele lhe deu. A Bíblia diz: esteja certo de estar fazendo o que deveria, pois você desfrutará a satisfação pessoal de ter realizado bem o seu trabalho e não precisará se comparar com ninguém. Gálatas 6:4. Satanás tentará lhe roubar a alegria do serviço de duas formas: tentando-o a comparar seu ministério com o dos outros e induzindo-o a adaptar seu ministério às experiências dos outros. Ambas são armadilhas mortais e irão distraí-lo do serviço tal como definido por Deus. Toda vez que começar a perder a alegria no exercício do seu ministério, verifique se uma dessas tentações é a causa. A Bíblia nos adverte em jamais nos compararmos com os outros. Faça bem o seu trabalho e então terá algo de que se orgulhar, mas não se compare com os outros. Gálatas 6:4. Existem duas razões pelas quais você jamais deve comparar sua forma, seu ministério ou os resultados de seu trabalho com de qualquer outro. Primeira, você sempre encontrará alguém que pareça realizar um trabalho melhor do que o seu, e isso irá desencorajá-lo. Segundo, você sempre encontrará alguém que não pareça ser tão eficiente quanto você e correrá o risco de se tornar arrogante. Ambas as atitudes são prejudiciais ao seu trabalho
e lhe roubarão a alegria. Paulo afirma que é tolice nos compararmos com os outros. Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. 2 Coríntios 10, 12. A paráfrase da parte final deste versículo diz: com toda essa comparação, medição e competição, eles se desviaram totalmente do que é importante. 2 Coríntios 10, 12. Você descobrirá que pessoas que não compreendem sua forma vão criticá-lo e tentar forçá-lo a trabalhar da maneira que eles imaginam que seja correta. Ignore-os. Paulo tinha de lidar constantemente com os críticos que não compreendiam seu trabalho e o denegriam. Sua resposta era sempre a mesma: evitar comparações, resistir aos exageros e desejar elogios somente de Deus. Veja 1 Coríntios 10, 12 ao 18. Uma das razões de Paulo ter sido usado tão poderosamente por Deus foi sua recusa a ser distraído por críticas ou por comparações de seu ministério com o de outras pessoas e por debates contraproducentes sobre seu trabalho. Como declarou John Byner, se minha vida é infrutífera, não importa quem me enaltece. Se minha vida é frutífera, não importa quem me critica. Continue desenvolvendo sua forma. A parábola dos talentos, contada por Jesus, demonstra que Deus quer que façamos o máximo com o que Ele nos concede. Devemos cultivar nossos dons e habilidades, manter nosso coração em chamas, desenvolver nosso caráter e nossa personalidade e ampliar nossas experiências para que sejamos cada vez mais eficientes em nosso serviço. Paulo recomenda aos crentes de Filipos: continuem crescendo em conhecimento e em entendimento. Filipenses 1:9. E relembra a Timóteo: mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. 2 Timóteo 1:6. Se você não exercitar os músculos, eles enfraquecem e atrofiam. De igual modo, se não utilizar as habilidades que Deus lhe deu, você vai perdê-las. Jesus contou a parábola dos talentos para enfatizar essa verdade, referindo-se ao servo que falhou em utilizar seu único talento. Aquele mestre disse: tirem o talento dele e entregue-no ao que tem 10. Mateus 25, 28. Deixe de usar aquilo que lhe foi dado e você vai perdê-lo. Use a habilidade que possui e Deus vai aumentá-la. Paulo diz a Timóteo: não deixe de usar as aptidões que Deus lhe deu. Ponha essas aptidões em ação. 1 Timóteo 4, 14 e 15. Quaisquer que sejam os dons que lhe tenham sido concedidos, eles podem ser ampliados e desenvolvidos pela prática. Por exemplo, ninguém tem o dom de ensino completamente desenvolvido, mas com estudo, avaliações e prática, um bom professor pode tornar-se um professor melhor e, com o tempo, um professor mestre. Não se acomode com dons desenvolvidos pela metade. Esforce-se, aprenda o máximo possível. Concentre-se em fazer o melhor para Deus. Trabalhe direito para não ter do que se envergonhar. 2 Timóteo 2,15. Aproveite todas as oportunidades de treinamento para desenvolver sua forma e aguce suas habilidades para o serviço de Deus. No céu, serviremos a Deus para sempre, mas esta é a hora de nos prepararmos para o serviço eterno, praticando na esfera terrena. Como atletas que se preparam para a Olimpíada, continuamos treinando para o grande dia. Eles fazem isso por uma medalha de ouro que perde o brilho e o valor, mas vocês estão atrás da medalha que nunca envelhecerá. 1 Coríntios 9, 25. Estamos nos preparando para as responsabilidades e recompensas eternas. Dia 32, pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão: Deus merece o melhor de mim. Versículo para memorizar: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente
a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Pergunta para meditar: qual a melhor maneira de usar o que Deus me concedeu? Amém? Então vamos passar agora para a ministração. Estamos estudando o quarto propósito. Aprendemos muito nesse quarto propósito. Aprendemos que nós somos moldados para servir a Deus, que nós somos um poema, uma obra-prima de Deus. Ontem mesmo, nós falamos sobre a formação espiritual, que são os nossos dons, as opções do coração, que são os nossos estímulos, as vontades, as paixões do nosso coração, aquilo que nos chama atenção, os recursos pessoais, as habilidades que Deus nos deu, o modo de ser, a nossa personalidade e as áreas de experiências que são as histórias da nossa vida, as nossas memórias, tudo que a gente viveu até hoje. Amém? Então, hoje, eu quero que você se lembre com muita atenção de tudo que a gente aprendeu sobre o que Deus te deu, sobre as ferramentas que Deus já te deu, o que Ele fez em você, por você e através de você. Comece a pensar bastante sobre isso hoje. Sabe por quê? Porque eu quero saber se você conhece esse Deus, esse que te deu tantas coisas lindas, que te formou como um poema. Você conhece ele? Você sabe quem é ele? Você conhece Deus de ouvir ou você conhece ele pessoalmente? Ou seja, você conhece Deus pelo que as pessoas falam ou você estuda a Bíblia para você ter conhecimento e experiências próprias com ele? Lá em Jó, no capítulo 42, do versículo 5 e 6, Jó diz assim: Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Hoje eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo que disse e me arrependo sentado aqui no chão, no monte de cinzas. Então, eu quero falar um pouquinho hoje sobre quem é esse Deus. Esse Deus que nos capacita, esse Deus que nos dá uma forma, esse Deus que nos enche de dons, de talentos, que enche o nosso coração de alegria. Por quê? Tudo que Deus faz para nós é para nossa alegria. Deus não trabalha em nós para nossa tristeza, para nos destruir. Muito pelo contrário. Então, Ele nos dá recursos pessoais, Ele molda nossa personalidade, nosso modo de ser. Ele sara os nossos traumas do passado. Para quê? Para que nós sejamos servos que cuidem dos filhos dele que estão aqui. Ou seja, eu cuido de você e você cuida de mim. Para que nós nos cuidemos, para que nós sejamos família. Mas quem é ele? Você conhece ele pessoalmente? Ou você conhece ele só de ouvir falar? Tem muitas pessoas que não conhecem a Deus, não têm experiência com ele, pessoal. Que conhecem a Deus através daquilo que os outros ensinam. Eu sempre digo, gente, aqui, falo, gente, tudo que eu falar, vão na Bíblia e confiram. Tudo que o outro falar, vão na Bíblia e confiram. Não tome por verdade aquilo que outra pessoa está te falando, sem você conferir na Bíblia. E hoje em dia, você tem que tomar até cuidado de onde você comprou a sua Bíblia. Por isso é importante a gente ter uma Bíblia com o original. Às vezes você tem dúvida, pesquisa no original o significado daquela palavra no original. Porque aí você não vai ser enganado por ninguém. O Senhor Jesus disse que nos últimos tempos viria um engano tão grande que até os escolhidos iriam cair no engano. Até aqueles escolhidos poderiam cair nesse engano. Então o diabo, ele engana de todas as formas. O diabo engana, o nosso coração, os sentimentos, os nossos sentimentos nos enganam. Por isso que o Senhor deixou a Bíblia, a palavra dele. Então, meus amados, hoje eu quero pedir para você, estude a Bíblia. Não aprenda sobre Deus pelo que os outros dizem.
Aprenda sobre Deus pelo que está escrito na palavra dele que ele deixou para nós como manual. Mas quem é esse Deus? Eu vou contar hoje para vocês o Deus que eu aprendi. É o Deus que eu estou conhecendo e é o Deus que eu ensino. Esse Deus que resgatou a minha vida, que tem me curado, que tem me restaurado, que tem me limpado, que tem me edificado, me fortalecido, me sarado, me abençoado, que tem me corrigido, me admoestado. Esse Deus, ele é um Deus tão maravilhoso e a Bíblia me conta sobre ele. Nós, cristãos, conhecemos Deus como um Deus que são 3 pessoas. Nós falamos que é a Trindade, que é o mistério de Deus. Essa palavra Trindade não está na Bíblia, mas quando você vai estudando, quando Deus vai aparecendo, você percebe a Trindade. Por exemplo, eu já até citei isso aqui, naquela passagem onde Jesus é batizado. Você vê Jesus, que é o Filho, sendo batizado. Quando Jesus sai da água, aparece o Espírito Santo, que desce sobre Jesus, e a voz do céu que fala: Este Jesus é o meu Filho amado, em quem tenho prazer, a ele dai ouvidos. Então a gente vê nessa passagem as 3 pessoas: Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Essa é a Trindade que eu creio, eu, Meir. Eu creio em Deus Pai, eu creio em Deus Filho, que é Jesus Cristo, e eu creio no Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, que está aqui e que é Ele que está conduzindo esse propósito. Amém? Então, nós sabemos que Deus é uma Trindade, que são 3 pessoas. Ele não é uma pessoa só, são 3 pessoas que formam um Deus único. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Deus Pai, ele é soberano. E ele não aceita a adoração, ele não aceita que a gente trabalhe para outro. Ele não aceita que nós adoremos outro. Ele não aceita que nós amemos outro. É por ele, para ele, dele, todas as coisas. Esse é o Deus que a gente vê ali, Jesus falando sobre ele, que fala em João 3,16, Jesus fala assim, ó: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu próprio Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse é o Deus Pai, é o Pai de Jesus e é o nosso Pai, porque através de Jesus, Deus nos adota como filhos. Então, olha o que Deus fala em Êxodo, no capítulo 20, de 1 a 7. Eu fiz um resumo aqui, mas é bom que você pegue esse Êxodo, capítulo 20, estude o capítulo todo, você vai entender muita coisa. Lá em Êxodo, no capítulo 20, Deus fala assim, ó. Eu vou falar, no versículo 1 fala assim, ó. Deus falou. Eu estou sintetizando algumas coisas aqui para vocês entenderem tudo, mas você vai lá e leia o texto completo, tá bom? Então, no capítulo 1, Deus falou. No versículo 1. No versículo 2, eu sou o Senhor, sou o seu Deus. Deus falando. Eu sou o Senhor, o seu Deus. No versículo 3, não adore outros deuses, adore somente a mim. Não adore outros deuses, adore somente a mim. 4, não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Então, gente, tá bem claro aqui, não faça imagem. E aí Deus ainda completa no 5. Não se ajoelhe diante de ídolos. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo os que me odeiam. Deus até fala que
sintetizando que ele castiga quem o odeia, quem adora outros. Porque Deus, ele não aceita a adoração a outros. Não aceita. Nós adoramos Jesus porque Jesus e o Pai são um. O próprio Jesus fala para nós. Ele e o Pai são um. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são um. Por isso eu posso adorar eles. Porque eles são um. Isso é o quê? Isso é mistério de Deus, porque Deus está além da nossa capacidade de compreensão. Então, ele está na nossa capacidade de fé. Por isso que ele fala que a gente precisa de ter fé. Mas aqui está bem claro, gente. Ele não tolera que você se ajoelhe diante de ídolos e adore ídolos. Ele diz no 6, eu sou bondoso com os que me amam. Ó, eu castigo os que me odeiam e sou bondoso com os que me amam. Quem odeia não é sentimento de ódio, é desobediência. Odiar a Deus é se rebelar contra Deus. Amar a Deus é obedecer a Deus. É igual. A palavra parece diferente, mas é isso. Então, odiar a Deus é adorar outra coisa além de Deus. Adorar o filho, adorar o marido, adorar o casamento, adorar dinheiro, adorar o carro, situação financeira, adorar santos, aqueles santos, tem um monte de santo aí, ó, santo de tudo quanto é jeito. Ah, eu vou fazer uma reza para o santo tal, vou fazer uma reza para o santo tal. Tá muito claro aqui que Deus não tolera isso, gente. É só pegar a Bíblia e estudar a Bíblia. Estude a Bíblia. O 7. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aquele que desrespeita o meu nome. Tem gente que fala assim, Deus é bonzinho, Deus não castiga, gente. Castiga que tá aqui, ó. E castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Aquele que desconsidera o nome de Deus. Aquele que não coloca o nome de Deus onde deve estar, ou seja, em primazia, em prioridade, acima de tudo e de todas as coisas. Deus, ele quer a nossa adoração 100% em espírito e em verdade. Se eu gosto mais do meu filho do que de Deus, eu já estou desrespeitando a Deus. Se eu gosto mais da minha casa, do meu marido, da minha condição, da minha mãe, do meu pai, seja do que for, Deus não tolera ídolos. E a gente até vê aí o pessoal falar, eu tenho um ídolo, aquele ídolo, Deus não tolera. Então, isso, o que tiver fora disso que eu estou falando aqui, que está escrito na palavra de Deus, não é de Deus. E a Bíblia é muito clara, ou você adora a Deus, o resto, Jesus fala assim, ó, que o seu sim seja sim, e o seu não seja não, o resto vem do maligno. Êxodo 20, 22, o 22 e o 23 diz assim, ó, vocês viram que lá do céu eu lhes falei, é Deus falando, não façam deuses de prata ou de ouro para adorá-los ao mesmo tempo que vocês adoram a mim. Amém? Deus não tolera que nós adoremos nada, nada nem ninguém, a não ser Ele. Toda a adoração é para Ele, porque Ele, somente Ele, que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, que é o Deus da Bíblia. É o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Não há outro Deus e não se adora outro Deus e não se aceita morada de nada dentro de você, a não ser do Espírito Santo de Deus. A não ser do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Se você estiver servindo para ser morada de outra coisa, você pode ter certeza que não é Deus.
Deus Filho, quem que é o Deus Filho? Deus Filho é o Senhor Jesus, aquele que veio, morreu na cruz. Ele nasceu de mulher, nasceu de virgem. Ele nasceu de uma mulher, Maria, que não é deusa, é uma mulher que morreu, assim como nossos pais morreram, assim como nossos avós, bisavós, assim como nós um dia vamos morrer. É uma mulher digna de respeito, não de adoração. Ela é uma mulher, ela foi um instrumento de Deus e ela é serva de Deus. E é alguém que nós devemos respeitar, honrar muito ao falar dela. Temos grande respeito, admiramos muito o trabalho e a grandiosidade do que ela fez. Mas ela não é Deus. Ela não é para se adorar. Ela não é para se ajoelhar diante. Amém? Então, quem é que é o Deus Filho? Não existe a deusa mãe. Não existe o Deus irmão. É o Deus Filho, que é o Senhor Jesus. Ele é o Filho de Deus. Lá em João 14,6, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele completa, gente, presta atenção nisso. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha como Jesus prova que ele e o Pai são um. Que Jesus usa a palavra vem. Jesus não usa ninguém vai ao Pai. Jesus fala ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus e o Pai são um. Jesus é digno de todo louvor, de toda adoração. Por quê? Porque tudo que o Pai fez através de Jesus. Então nós somos salvos através de Jesus. Nós fomos criados através de Jesus, por Jesus, para Jesus. Amém? Então Jesus é o Filho de Deus e é digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória. E somente é salvo, somente vai ter o nome no livro da vida aquele que declarar, que confessar com a sua boca que Jesus é Senhor da sua vida e que o Pai o ressuscitou ao terceiro dia. Aquele que crer que Jesus veio em carne, que morreu na cruz, que morreu e que ressuscitou. Esse declara com a sua boca e crê no seu coração. Para isso ele é salvo. E aí o nome dele é escrito no livro da vida. E quando Jesus voltar, Jesus vai buscá-lo para levar com ele. Amém? E nós temos também o Deus Espírito Santo. Lá em Marcos 3:29 diz assim: mas as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, porque a culpa desse pecado dura para sempre. Deus tolera que você fale mal dele, Deus tolera, mas Deus não tolera que se fale mal do Espírito Santo. Isso aqui aconteceu porque Jesus estava fazendo as curas e alguns daqueles judeus falaram que Jesus estava dominado por espírito de Belzebu, que era espírito de demônios que estava fazendo aquelas curas. E aí Jesus fala isso aí, ó. Se você blasfemar contra o Espírito Santo, você nunca será perdoado, porque a culpa desse pecado nunca acaba. Então o Espírito Santo, ele é o auxiliador, ele é o consolador. Quando Jesus terminou a obra dele aqui na terra, que Jesus voltou para o céu, Jesus enviou o Espírito Santo para fazer morada em nós. Então, o único que pode fazer morada em nós é o Espírito Santo. Se alguém diz para você que além do Espírito Santo tem outra coisa morando em você, toma cuidado. Toma cuidado porque é demônio. E isso abre legalidade para o demônio entrar dentro da sua casa e fazer barbaridades como ele faz. Então tome cuidado. Amém? Então esse é Deus Pai, que é o Pai que está no céu. Deus Filho, que é Jesus que está hoje sentado à direita do Pai e intercede por nós.
e Deus, o Espírito Santo, que hoje está comigo, com você, fazendo morada em nós, guiando os nossos passos, nos ensinando, revelando a Bíblia para nós. Há mistérios na Bíblia que só o Espírito Santo revela, não tem como. Você pode estudar, mas se o Espírito Santo não revelar, a gente não entende. Tem muito doutor, teólogo aí que não entende, porque o Espírito Santo não revelou. E às vezes tem um pequenininho ali que mal sabe ler, e Deus dá aquele espírito de sabedoria para a pessoa. E é tremendo. Amém? Então, nós vimos aqui quem que é esse Deus. Esse Deus aqui, gente, é o Deus que eu creio. É o Deus que eu sirvo. É o Deus que eu confesso. É o Deus que eu prego. É o Deus que eu lanço a semente e falo sobre ele todos os dias da minha vida. Enquanto eu viver, eu quero falar dele. Amém? Então, esse é o Deus que eu escolhi para servir. É o Deus que você escolheu para servir. Na live, na última live, o Senhor Deus convocou e muita gente atendeu o chamado do Senhor. Então, é Ele que nós servimos e é só a Ele. Se por acaso tem alguma outra coisa que você está na sua casa sem saber, isso é engano, você tem que pedir para Deus te livrar do espírito de engano e te mostrar a verdade, o Espírito Santo vai te revelar. Amém? Mateus 6:24 diz assim: não se pode servir a 2 senhores ao mesmo tempo. Porque senão você vai constranger um, vai agradar um e o outro vai ficar desagradado. Então, ou você serve a Deus, esse versículo aqui ainda fala, ou você serve a Deus ou serve ao dinheiro. Por quê? Porque a maioria das pessoas faz o dinheiro o seu Deus, né? Eu trabalho para ganhar dinheiro, eu penso no dinheiro, eu acordo pensando em dinheiro, eu estou preocupada com dinheiro, tudo é dinheiro. Eu até falei aqui numa aula que se você sabe se preocupar, você sabe orar, você sabe meditar. Naquele tempo que você está preocupando com dinheiro, começa a orar, troca a preocupação por oração. Você vai ver como que tem mais resultado. 1 Coríntios 10:20 diz assim: o que estou dizendo é que aquilo que é sacrifício nos altares pagãos é oferecido aos demônios e não a Deus. Isso é Paulo falando, ó. O que eu estou dizendo é que aquilo que é sacrificado nos altares pagãos é oferecido aos demônios e não a Deus. Porque, gente, hoje o altar de Deus somos nós. É o nosso coração. Nós somos o templo de Deus. Jesus, ele fez de nós templos de Deus. Então, não tem que levar esse sacrifício e levar para o altar e fazer aqueles sacrifícios e colocar aquelas coisas ali. Deus não pede isso da gente. Deus quer de nós é um coração quebrantado diante dele. Deus quer trabalhar dentro do nosso coração. Deus não quer de nós altares com oferendas. Isso aí não é de Deus. Isso aí não é para Deus. Deus não aceita isso. Deus quer é o seu coração. O seu coração como altar do Senhor. É lá no seu coração que ele quer habitar. É no seu coração que ele quer trabalhar. É o seu coração que ele quer moldar, transformar e levar você a ficar cada dia mais parecido com Jesus. Por quê? Porque Jesus amou tanto a ponto de dar a própria vida pelos irmãos. É assim que Deus quer a gente. Que nós amemos os nossos irmãos. Que nós vivamos para fazer boas obras. Então, ele nos capacitou, nos preparou, nos deu todas as ferramentas que a gente precisa para que a gente passe nas provas que ele nos dá durante essa vida e para que a gente resista às tentações do diabo. Nós temos todas as ferramentas que a gente precisa. Então, nós vivemos aqui numa caminhada e o nosso destino é o céu. Nós não podemos deixar que o espírito do engano nos derrube, nos tire do caminho. Amém? Então, meus amados, procure conhecer a Deus. Procure conhecer quem é o Deus que você serve. Onde você vai saber disso? Na realidade.
na palavra dele. Estude a Bíblia. Olha, a coisa mais importante que você tem que fazer na vida é estudar a Bíblia. Ó, quem é Deus? Quem é ele? Pergunta para você, quem é ele? O que ele revela na Bíblia? Pega a Bíblia, fala: Espírito Santo do Senhor, me revela a tua palavra. Revela-me da tua palavra. O Espírito Santo vai te revelar. Pergunta para você, o que ele espera que eu faça? Oh, Senhor, o que o Senhor espera que eu faça? Pergunta, eu tenho adorado algo ou alguém além dele? Pergunta, Senhor, eu tenho adorado algo ou alguém além do Senhor? Se eu estiver fazendo isso, me revela. É só Deus que pode te revelar, meus amados. Outra que você pode perguntar, eu já passei pelo novo nascimento? Então a pergunta para você hoje é a seguinte, essa é a coisa mais importante da sua vida. Por quê? Jesus pode não voltar hoje, mas nós podemos morrer hoje. E se eu morrer sem o novo nascimento, eu estou perdida. Não tem salvação mais para mim. Então, o que é o novo nascimento? Eu já ensinei aqui nas aulas passadas. O novo nascimento é quando você declara Jesus como Senhor e você crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Lembra? Você confessa Jesus Senhor da sua vida, ele não aceita outro Senhor. Lembra disso? Ele é o único Senhor. Senhor da sua vida, e no seu coração você crê que o Pai o ressuscitou dentre os mortos. Jesus nasceu de mulher virgem, viveu aqui na terra, deu a vida dele na cruz. Quando você confessa o evangelho, confessa Jesus, e aí, nesse momento, o seu espírito que estava morto, é restaurado pelo Espírito Santo, é vivificado, você nasce espiritualmente, você nasce de novo. Porque antes você tinha nascido só de carne, você tinha só a natureza humana. Mas a partir de agora você tem uma natureza espiritual. E aí Deus começa a te preparar. Lembra que você nasce como bebê? Aí o Espírito Santo vai te edificando, vai te fortalecendo e você vai crescendo espiritualmente. Lembra disso? Isso é passar pelo novo nascimento. Então, você já passou pelo novo nascimento? Pensa com você mesmo. Outra pergunta, eu tenho o direito de ser chamada filho de Deus? Se eu passei pelo novo nascimento, eu tenho direito, eu sou filho de Deus. Se eu sou filha de Deus, o diabo não tem permissão para chegar perto de mim. E aí a última pergunta que eu coloquei aqui, eu sirvo para servir a Deus? E aí, por isso que você vai procurar te conhecer. O que você tem feito com os dons e talentos que Deus te deu? Você tem pegado seus dons e talentos e enterrado? Ou você tem usado para servir? Porque Deus nos deu os dons e talentos para que a gente sirva. Para eu servir para o reino de Deus. Então, o que é servir para o reino de Deus? É começar desde já a servir o meu irmão aqui na terra, não é? Efésios 5:17 diz assim: não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Então, procure descobrir o que Deus quer que você faça. Gálatas 6:4 diz assim: cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Examine o seu modo de agir. Examine os seus frutos. Que tipo de fruto você tem produzido? Você é uma pessoa que traz paz, consola, fortalece, leva os irmãos para frente, ou você, quando você chega, todo mundo fica com medo? Tem que ver. As pessoas podem confiar em você, o Senhor Jesus habita em você, você reflete Cristo para as pessoas. As pessoas chegam até você e falam: eu quero conhecer esse Jesus que você serve. Então, você precisa se conhecer melhor para servir o seu Criador, porque Ele merece o melhor. Ele merece que nós sirvamos Ele com todo o nosso coração e com tudo aquilo que Ele deu para nós.
Então eu preciso de edificação, eu preciso de melhorar. As ferramentas que ele me deu, eu preciso de estar melhorando ela a cada dia da minha vida. Ó, os dons que ele me deu, o coração que ele me deu, as habilidades que ele me deu, a personalidade que ele me deu, a minha vida que ele me deu, as memórias que eu tenho. Isso tudo é a minha forma. O que somos com nossas forças, fraquezas, alegrias, tristezas, tudo forma a gente. Eu sou formada de um conjunto de coisas. Ou seja, eu sou formada pelos meus dons espirituais. Eu sou formada pelos desejos do meu coração. Eu sou formada pelas habilidades, os talentos que Deus me deu. Eu sou formada pela personalidade, o meu jeito de ser. Eu sou formada pelas memórias, por tudo que eu já vivi até hoje, a minha história de vida. Não é verdade? Assim como eu, você também. Ó, precisamos conhecer nosso potencial para servir melhor ao Senhor. Afinal, nós queremos passar na prova, não queremos? Nós queremos ser aprovados. Nós queremos o quê? Servir para o céu. Eu quero servir para o céu. Você quer servir para o céu? Você quer morar com Jesus? Para onde Jesus estiver, você está com ele? Eu quero muito isso. Então, é preciso você conhecer Jesus. É preciso você buscar Jesus. Onde, Mir? Na Bíblia. Não fique só ouvindo o que os outros ensinam. Busque aprender na fonte, beba da fonte. Não deixe o inimigo te tirar da leitura bíblica diária, do estudo bíblico diário. Nada mais vale a pena nesse mundo. Se você não sente alegria no serviço de Deus, cuidado. Você pode estar caindo na armadilha do diabo. Ah, eu não gosto de servir, eu não gosto, não sei o quê. Isso pode ser o quê? Primeiro, arrogância. Por que arrogância? Porque você pode pensar que você é melhor do que todo mundo. Você não precisa de ninguém para te ensinar nada. Você é que tem que ensinar para todo mundo. Isso é arrogância. Ou pode ser desânimo. Desânimo é o quê? É você pensar que todo mundo é melhor que você. Todo mundo é melhor do que eu. Não tenho condição de ensinar nada para ninguém. Isso é o desânimo, toma conta da pessoa. Então, gente, todos nós temos habilidades, temos dons, temos talentos. Pode ser que seu talento, seu dom esteja enterrado. E você precisa urgentemente desenterrar e multiplicar o seu talento, investir naquilo que você é bom. Mas como, Meir, que eu vou descobrir o que eu sou boa para fazer? Você precisa fazer. Você precisa servir. Chega na igreja, chega na sua casa, em todo lugar, comece a servir. Faça o que tem lá para ser feito. Não pergunte o que é, só faça o que é preciso ser feito. E Deus vai te levando até você descobre aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você se identifica para fazer. Talvez é na área do louvor, é cantar, é tocar um instrumento. Talvez é na área das crianças, é ensinar na salinha das crianças. Talvez é na cozinha, fazer aquelas receitas maravilhosas. Talvez é nos adolescentes, trabalhar com os adolescentes. Talvez é no Ministério das Mulheres, trabalhar com as mulheres. Talvez é no Ministério dos Homens. Então, tem muito trabalho para a gente fazer na obra do Senhor. Talvez é cuidar dos vizinhos. Talvez é cuidar daquelas pessoas que chegam na igreja e ninguém vai lá atendê-las. Talvez Deus te deu o dom da hospitalidade e você gosta de atender as pessoas, gosta de ouvir, o dom de ouvir. Então, tem serviço para todo mundo, está precisando demais. Por isso, é necessário que você se avalie. É necessário que você faça uma avaliação criteriosa de você mesmo. Por quê, Meir? Porque eu quero servir para o céu. Se eu quero servir para o céu, eu tenho que começar servindo aqui na terra.
Eu tenho que ser fiel no pouco para Deus me colocar no muito. Se eu não for fiel aqui na terra, não servir, não fazer nada, for omissa, Deus não vai me colocar no muito. Pelo contrário, Ele vai tirar o meu talento e dar para quem tem 10. Tem que pensar nisso. Então é necessário que você faça uma avaliação de você mesmo. Porque Deus não quer servos mornos, que enterram seus talentos. Lembra daquela passagem de Apocalipse? Se você for morno, eu vou te vomitar da minha boca? Deus não quer pessoas que não sabem o que querem. Pessoas que são como ondas. Vem o vento, joga a onda para a direita, depois joga para a esquerda, depois não sabe para onde vai, nem para onde vem. Deus não quer pessoas que pegam no arado e soltam. Ai, começa a fazer alguma coisa, começa, para. Não tem constância em nada. Deus não quer pessoas que olham para trás. Ah, vive de passado, chorando o que teve no passado. Olha para frente, é para frente que se olha, é no arado que se pega, é caminhando firme, é olhando, perseverando, é que se chega lá. Amém? Então, amados, avalie-se. Faça, sabe o que você pode fazer? Faça um retiro espiritual, só você e Deus. Lembra que a gente aprendeu na aula passada lá a descobrir a nossa forma? Pega aqui lá, anota, olha, formação espiritual, dons espirituais. O O, opções do coração, nossos gostos, estímulos. O R, recursos pessoais, habilidades e talentos. O M, modo de ser, personalidade. O A, áreas de experiências, memórias, as histórias da vida. E aí você vai pegar tudo isso, seus dons espirituais que Deus te deu, os gostos do seu coração, o que te chama atenção? O que você mais gosta de fazer? As habilidades, os talentos, o que você faz que é fácil de fazer e você gosta de fazer? A sua personalidade, ou seja, o seu jeito de ser, como que você vê a vida, você gosta de algo mais agitado, mais calmo, como que é a sua personalidade? E as suas memórias, o que você carrega nas suas memórias? Você carrega traumas ou você carrega alegrias? Tem traumas e tem alegrias, então Deus vai curando seus traumas, vai reforçando as suas alegrias. Faça um retiro com o Senhor. Tire tempo para pensar sobre isso, para te conhecer. Pesquise quais são os seus dons e talentos. Tente fazer as coisas. Tente, por exemplo, fazer coisas que você nunca fez, mas que você tem vontade de fazer. Imagina você descobrindo dons que você nem imaginava que tinha. Mas você só vai descobrir se você, vamos dizer assim, testar. Vamos colocar essa palavra. Testa fazer de tudo lá na igreja. Vai no louvor, vai no das crianças, vai no dos adultos, veja seus vizinhos, tenta ajudar vizinhos, tenta ajudar pessoas que estão precisando. Pessoa chegou lá na igreja, vai lá e recebe, conversa com elas, e adota pessoas para você cuidar, tanta coisa que você pode fazer. Amém? Então, quando você estiver se avaliando, você vai fazer o quê? Você vai ser honesto com você mesmo. Você vai usar de muita honestidade com você, com Deus. Não tenha medo, não tenha vergonha. Seja claro, porque muitas vezes a gente tem vergonha e tenta esconder. Principalmente quando são coisas que eu não tenho muita alegria de contar para os outros. Então, às vezes, a gente tenta esconder aquilo, a gente tem um pouco de vergonha, né? Mas diante de Deus, você não precisa ter vergonha. Você pode escancarar mesmo tudo que está dentro do seu coração. Não se vitimize. Não fica arrumando desculpa. Pega um papel, começa a fazer uma lista dos seus dons, dos seus talentos, das suas habilidades. Lembra do exercício que a gente fez ontem? Esse exercício de ontem vai ajudar demais a você completar essa lista de hoje. Então,
Você vai preparando tudo isso para você fazer um retiro com Deus. Prepara esse papel, vai anotando tudo, seja honesto, não se envergonhe, conta tudo sobre você, olha para dentro de você, não se vitimize. Ah, eu vivi assim porque meu pai era assim, minha mãe era assim, meu irmão era assim, eu morava assim. Não arruma desculpa. Ah, eu caí nisso porque eu fiz isso, porque eu fiz isso. Não arruma desculpa, seja real. Ah, eu deslizei, caí, sim, aconteceu isso. O que que eu posso fazer para melhorar? O que que eu posso fazer para sair disso? Ah, meu pai e minha mãe fizeram assim, assim, me traumatizaram nisso, nisso. Aconteceu, sim. Aceite o que aconteceu. Bata de frente com o que aconteceu e olhe o que que se pode fazer em relação daquilo que realmente aconteceu. Peça ao Senhor para não deixar o espírito de engano distorcer a palavra de Deus diante de você, mas que você veja a realidade. Exponha suas falhas com clareza. Extraia os resultados que você teve, bons ou ruins, ou seja, eu estou aqui no lugar que eu estou hoje por causa das minhas decisões. Quais são as minhas decisões? Quais foram boas? Quais foram ruins? O que que aconteceu comigo? O que que eu tenho na memória? O que que eu preciso lembrar? E isso, gente, para conseguir fazer isso leva tempo. Não é de um minuto para o outro. Você tem que meditar, igual eu falei aqui, ó, faz um retiro. Eu anotei porque eu gostei, ó, retiro espiritual seu com Deus, para Deus te dar esses entendimentos. O que mais você pode fazer na hora? Você pode não se comparar. Não adianta você começar a escrever e comparar, porque o fulano é melhor do que eu, é por isso que eu não dou conta disso, eu quero fazer melhor do que ele. Não se compare. E não se adapte para agradar os outros. Seja real. Não fique procurando se adaptar aquilo que você faz para agradar a todo mundo. A gente nunca consegue agradar a todo mundo. Sempre vai ter alguém que faz melhor do que eu e sempre vai ter alguém que faz pior do que eu. Sempre vai ter alguém que me critica, sempre vai ter alguém que me elogia. E isso não pode ser a minha diretriz. A minha diretriz não é a opinião dos outros, a minha diretriz é a paz que Deus coloca no meu coração. É claro que o que os meus irmãos dizem tem muito peso, conselho de sabedoria. Nos muitos conselhos há o quê? Há a vitória. Então, eu tenho que pegar os conselhos dos meus irmãos, sim, mas conselhos de quem produz bons frutos. Eu não posso ouvir conselho de qualquer pessoa. Às vezes a pessoa chega só para me criticar, só para me jogar para baixo. Então eu tenho que ter um entendimento, eu tenho que ter sabedoria em tudo aquilo que está na memória, tudo que eu ouvi, tudo que aconteceu, para que eu possa pensar com clareza. Aceite-se, agradeça a forma que Deus te fez. Examine as suas memórias, se você tem se aceitado durante a vida. Às vezes a sua rejeição da sua forma de ser pode ter causado várias coisas que te machucou ainda mais. Aceite as suas limitações, ame as suas forças. No que você é bom e no que você não é bom. Todos nós somos bons em algumas coisas e não bons em outras. Eu não tenho obrigação de ser bom em 100% de tudo, de todos e todas as coisas que acontecem. Eu até já falei aqui da questão do celular hoje em dia, do Instagram. Você vai no Instagram assim, enrolando tela, tá tudo perfeito, né? Mas a vida daquelas pessoas não são perfeitas. O Instagram tem até um filtro. Você coloca, assim, você fica... eu mesmo vou fazer 58 anos, mas eu olho lá, eu tô com 15. Não é a realidade, gente. A gente tem que viver de acordo com o que realmente é real, com o que é real. Eu pego ali no Instagram, tá todo mundo feliz, 100% feliz. Não existe tristeza. Isso é real? Não. Então não se compare. Aceite-se como você é. Não queira viver o ministério do outro. Não queira ser como o outro para a imitação do outro só porque você acha que o outro é melhor que você.
É claro que tudo aquilo que é bom a gente quer aprender, mas não ficar imitando porque quero ser igual ao outro. Não é nesse sentido. É no sentido de aprender, de melhorar, de um irmão afia o outro irmão. Ferro afia o ferro e faz os dois crescer. É nesse sentido. Então, gente, descubra o propósito que Deus tem em todas as circunstâncias da sua vida. Quando você analisar suas dores, aquilo que você chama de fracasso do passado, onde errou, onde caiu, olhe por trás disso e veja o propósito amoroso de Deus para te ensinar alguma coisa. Extraia lições disso, não extraia traumas. Extraia aprendizado, não dores. Amém? Então, quando você analisar tudo que você viveu, você precisa de aceitar e desfrutar a sua forma. Por quê? Porque foi Deus que deu a você. Não foi você que escolheu. Você confia no que Deus faz? Você acredita que Deus é bom no que faz? Olha, Romanos 9:20. Mas quem é você, meu amigo, para discutir com Deus? Será que um pote de barro pode perguntar a quem o fez, por que você me fez assim? Então, nós somos o pote de barro. Nós podemos perguntar para Deus, questionar a Deus por que ele me fez assim? Por que ele me deu esses dons? Eu queria o outro? Por que ele me deu essa personalidade? Eu queria aquela outra? Eu queria ser igual fulano, igual ciclano, eu não queria ser igual eu. Quando eu faço assim, eu estou dizendo para Deus que ele não sabe o que está fazendo, que quem sabe sou eu. Por isso nós precisamos de nos aceitar e termos em nós um coração grato por aquilo que Deus fez em nós. E continuar o quê? Continuar desenvolvendo a nossa forma. Continuar melhorando, continuar aperfeiçoando. Aquilo que eu faço bem, eu vou aperfeiçoar para fazer melhor ainda. Por quê? Porque o meu Deus merece. Meu Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele merece. Porque ele deu a vida dele por mim. O mínimo que ele merece de mim é eu dar a minha vida por ele. Então, meus amados, Deus tem um propósito para nós. Deus tem um depósito de dons que ele quer dar para nós ainda, mais dons. Então, não dê ouvidos a críticas e comparações. Continue andando. Não pare de servir, continue servindo. Cultive tudo de bom que Deus te deu. Seus dons e talentos, a sua forma, cultive a sua forma. Não pare de usar. Sabe por quê? Porque senão você perde. Se Deus te deu o talento e você não usa, você enterra, você perde o seu talento, sabia disso? Deus te dá dons, você não usa, Deus tira. Então, mantenha a chama acesa. Olha o que diz em Filipenses, no capítulo 1, a partir do 9. Ele diz assim: o que eu peço é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e um entendimento completo, a fim de que saibam escolher o melhor. Então, olha, que ele pede o quê? Isso que é Paulo falando. Eu peço que vocês cresçam cada vez mais no amor de Deus e que vocês tenham sabedoria, que vocês tenham entendimento. Para quê? Para que vocês saibam escolher o melhor. Assim, no dia da vinda do Senhor Jesus, quando Jesus voltar, nós todos, nós estaremos livres de toda impureza e de qualquer culpa. Quando Jesus voltar para buscar, nós estaremos prontos. A vida de vocês estará o quê? Cheia de boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir. Então, o único que pode efetuar alguma coisa em nós é o Senhor Jesus, para a glória e o louvor de Deus. Então, Jesus, o Espírito Santo e o Pai, eles são um. Quando eu estou falando em um, eu estou falando outro, mas eles são três pessoas. Olha como é ser Deus. 1 Coríntios 9:25. Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros
porque quer receber uma coroa de folhas de louro. Isso é Paulo falando. Uma coroa que, aliás, não vai durar muito. Mas nós, eu e você, nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. No versículo 26 ele fala: por isso corro direto para a linha final. Então, gente, é por isso que nós devemos correr direto para a linha final. Por quê? Porque nós queremos que Jesus coloque em nós uma coroa eterna. Então, se os atletas aqui na Terra treinam até suar, sangrar, e nós não vamos fazer nada? O que nós estamos buscando não é para coisas terrenas, passageiras, mas é pelo que é eterno. A pergunta para nós hoje é a seguinte: você está correndo para a linha final ou ainda está parado sem saber para onde ir? Fica a pergunta para você. Amém? Vamos passar ao nosso exercício? Pensando sobre o meu propósito de vida. Exercício dia 32, 10/5/2025. O tema: Deus merece o melhor de mim. Amém? Vocês concordam comigo que Deus merece o melhor de nós? Eu também acho. O versículo-chave, 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Amém? Então, que nós procuremos nos apresentar a Deus como obreiro aprovado. O Senhor quer que nós sejamos aprovados diante dele. Entendeu? Toda a prova que ele passa para nós, ele quer que a gente passe na prova. O decreto de hoje é muito importante. Eu quero que vocês façam uma plaquinha desse decreto e preguem no mural de vocês, e preguem no caderno, e preguem na geladeira, faz uma plaquinha, põe na geladeira. É muito importante o decreto de hoje. É o seguinte: eu declaro Jesus Cristo Senhor da minha vida. Ponto. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Amém? Esse é o decreto muitíssimo importante. Você vai fazer uma plaquinha dele, vai pregar na geladeira, no seu quarto, no seu caderno, na sala, onde você puder pregar. Tá escrito aí, ó. Vamos lá? Eu declaro Jesus Cristo Senhor da minha vida. Ponto. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Amém? Muito bem, próximo, pergunta para meditar. Qual a melhor maneira de usar o que Deus me concedeu? A pergunta de hoje é essa. Como que é a melhor forma de eu usar o que Deus me concedeu? Primeiro, a gente tem que aprender e entender o que Deus nos concedeu, não é? Ontem nós fizemos isso bastante. Vocês fizeram poesia, vocês fizeram uma receita, poema, vocês estudaram toda a forma. Ontem nós estudamos bastante isso, então você já tem uma bagagem. E hoje nós vamos aprofundar, vamos ver realmente quem somos. Para a gente saber o que Deus concedeu para nós, nós devemos olhar ainda mais para dentro de nós. E aí eu fiquei meditando aqui, lembrei de uma passagem que está lá em Jó, do capítulo 38 até o capítulo 42, ó, 38, 39, 40 e 42, 4 capítulos. Lá, Deus faz algumas perguntas para Jó. Então, eu quero que você tente responder essas perguntas que estão lá. Você vai ler esses capítulos, você vai meditar nas perguntas que Deus está fazendo ali, vai escrevendo as perguntas e depois você tenta responder as perguntas. E no final, você vai dizer quem é você e quem é Deus. Quando você responder todas as perguntas, você vai ver quem é você. E você vai ver também quem é Deus. E aí você responde. E aí você vai entender para responder essa primeira pergunta de uma forma mais profunda ainda. Amém? Próximo exercício. O que você vai fazer hoje? Hoje, gente, vocês vão escrever uma carta para Deus. Olha que lindo!
Vocês vão escrever com base em tudo que vocês aprenderam no exercício passado. Tudo que vocês aprenderam estudando Jó 38:42. Aí tudo que vocês aprenderam ali, vocês vão pegar o que vocês aprenderam e vão escrever uma carta para Deus. Escreveu a carta? Tá pronta a sua carta? Então agora você vai pegar sua carta, vai gravar um vídeo, vai pegar seu celular, volta seu celular para você e grava um vídeo lendo a carta. E aí você vai mandar esse vídeo lá na comunidade, na nossa comunidade do WhatsApp. E você vai me marcar lá, põe @Meir e bota o vídeo lá para eu ver. Aí eu vou ver que você fez o vídeo lá, vou ver as pessoas que fizeram. Se você quiser gostar, pode publicar também nas suas redes sociais, escreve o que você quiser e me marca lá que eu vou repostar nos meus stories, tá bom? Vai ser lindo demais. Passando para o próximo exercício, ACAS. O que é o ACAS? O ACAS é o nosso período de oração. Então, o A é o quê? Adoração. O C, confissão. O outro A, ação de graças. E o último, súplica. Lembrando que todos os dias vocês vão pensar no 3. Hoje, vocês vão fazer a adoração para as 3 pessoas da Trindade, que é o nosso único Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Procura aí um versículo que fala de Deus Pai, um que fala do Deus Filho, um que fala do Deus Espírito Santo. Eu até falei no início da ministração, é só vocês olharem lá, voltarem lá que vocês vão ver. E aí vocês vão adorar a Deus Pai, adorar a Deus Filho e adorar ao Deus Espírito Santo. E nisso vocês vão entender que vocês estão adorando um Deus só. É algo assim, mistério de Deus, não é? A confissão, você vai confessar 3 pecados de hoje. A ação de graças, vocês vão agradecer por 3 motivos de hoje. E a súplica, vocês vão suplicar por três necessidades do dia de hoje, do pão de cada dia. Amém? E é isso. Vamos orar para terminarmos? Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu glorifico o Senhor, Pai, por esse tempo aqui com os meus irmãos, por poder e ter a oportunidade de falar do Senhor, de falar da Tua palavra, de expressar o meu amor pelo Senhor, porque o Senhor é o meu Deus, a minha força, a minha rocha, o Senhor meu Pai, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Espírito Santo. Eu amo o Senhor, eu confesso o Senhor como o meu Senhor, Senhor da minha vida. É por causa do Senhor que eu vivo, que eu respiro e que eu estou aqui. Muito obrigado. Receba todo o meu louvor, toda a minha adoração. Receba o louvor e adoração dos meus irmãos que estão louvando, adorando agora junto comigo. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu peço que o amor do Senhor seja derramado sobre eles. Que a graça do Senhor Jesus seja derramada sobre cada um também. E que a presença do Espírito Santo se faça onde cada um estiver neste momento agora. Senhor, que eles possam fazer esse estudo, que eles possam fazer esses exercícios e que o Senhor se revele grandemente a cada um deles. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. E até amanhã, se assim o Senhor o permitir. Fiquem com Deus, meus amados.